Eu acho que, em primeiro lugar, é pensar bastante que a sustentabilidade não é só o descarte do resíduo, né? A gente tem que pensar na parte global da sustentabilidade, lembrar bastante da parte social também. Mas, assim, os hospitais, eles são grandes consumidores de insumos, de água, energia, né? E a gente acaba descartando muita coisa, a gente acaba realizar um impacto grande ambiental em relação ao consumo de energia, ao consumo de água. Então, assim, práticas importantes de sustentabilidade no hospital, principalmente se relacionam a essas questões, a reduzir o consumo de água, como otimizar o consumo de energia também, né? Pensar bastante nos equipamentos mais eficientes, fazer o mesmo tratamento em um equipamento mais eficiente, que consuma menos energia, usar energias limpas. Em relação aos resíduos também, somente aos resíduos perigosos, né? Pensar bastante no gerenciamento para que eles não causem nenhum impacto ambiental. Então, são algumas questões principais. Dentro disso, tem muitas outras que a gente poderia falar, mas começando por essas, já tem bastante trabalho. Quais são as práticas de sustentabilidade realizadas no Hospital Albert Einstein que você mais destaca? Nós temos algumas práticas, eu vou falar um pouco mais da área que eu trabalho, que era de gestão ambiental, que a gente cuida principalmente do gerenciamento de resíduos e da emissão de gases de efeito estufa também. Então, práticas importantes que a gente mede mensalmente os gases de efeito estufa que o hospital gera nas suas operações. Então, a gente controla mensalmente isso para a gente ver se está aumentando, reduzindo e pensar em como reduzir essas emissões, o que a gente pode melhorar lá dentro. É uma prática bastante importante. Em relação aos resíduos, algumas práticas que nós temos, além da reciclagem que a gente sempre faz, né, os projetos de reciclagem, a destinação correta dos resíduos, a gente se preocupa muito para onde está indo o nosso resíduo. Então, antes de tudo, antes da gente começar a mandar um resíduo para algum lugar, antes da gente escolher um processo, a gente vai até aquele fornecedor e vê realmente o que acontece lá, como o resíduo é recebido, se ele realmente está indo para lá, qual processo está sendo feito, aquele processo realmente é ambientalmente correto. Então, a gente avalia a tecnologia que é usada, a gente avalia a documentação ambiental, como o órgão ambiental viu aquilo, as licenças. Então, essa é uma prática que a gente faz já há alguns anos e é muito importante para a gente não começa nenhum processo sem fazer isso. Outras práticas importantes também é a relação com os fornecedores, né? A gente compra muitos insumos e a gente também entende que a gente tem que envolver os fornecedores nessa cadeia, e somente os fabricantes, responsabilizando eles. Se eles nos fornecem, se eles fabricam, eles também são responsáveis em destinar aqueles resíduos. E mais ainda, em como eles mandam aquilo para a gente. Por que vem com tanta embalagem? Por que vem com tanto papelão, por exemplo? Então, envolver o fornecedor, trazer ele para dentro do hospital e ver com eles quais práticas que a gente conseguiria implantar para reduzir a geração, principalmente. Nos fale um pouquinho sobre o projeto para otimização do consumo de água que é realizado no Hospital Albert Einstein. Esse foi um projeto que eu fiz, um projeto usando a metodologia do Lean Six Sigma. Esse projeto, a ideia era a gente reduzir desperdícios, né? A gente otimizar o consumo de água reduzindo desperdícios. Nesse projeto, tiveram algumas frentes principais, como assim, ver lá na cozinha, lá a gente tem uma cozinha que faz refeição para funcionário e para paciente também. Como é o processo de lavagem lá, existem equipamentos para lavar, tem desperdício de água lá. Nos processos da manutenção também, como é gerenciado isso, em qual processo que a gente pode melhorar aquele processo, implantar alguma tecnologia para melhorar. Bom, alguns processos como diálise, que usa muita água, a gente foi ver como que era feito, quanto de água consumia, quanto desperdiçava de água. Então, assim, nesse projeto,
a gente começou olhando em todas as áreas que a gente entendia que eram potencialmente grandes consumidores de água e buscando entender o que eles faziam, investigar mesmo, desde assistir banho, né, para que a gente verificou que no processo de banho, quando a água ficava gelada, até a água esquentar ali no começo do banho, às vezes tinha uns 5 minutos de desperdício de água. Então foi assim, indo em coisas pequenas mesmo do dia a dia, medindo isso, porque até então a gente não tinha medição de processos lá, a gente tinha medição do final do mês, né? Mas a gente não sabia quanto que a nutrição consumia, quanto que um banho consumia. E aí, dentro disso, fomos vendo que muitas coisas já eram muito bem feitas, não tinha mesmo o que fazer na diálise, por exemplo, era um bom processo, e outros processos que a gente podia melhorar, como lá na cozinha, como a forma como a água era esquentada para o banho, entre outros. E o que é o hospital saudável? Quais práticas o diferenciam de um hospital tradicional? Bom, um hospital saudável é aquele que pensa não só na saúde do paciente, né, que é um padrão que a gente faz, né, mas também na saúde no meio ambiente. Pensando que se a gente não cuidar do meio ambiente, as pessoas também ficam doentes. E o que um hospital pode fazer para não gerar impactos no meio ambiente e isso não voltar para as pessoas? Esse é um hospital saudável, pensando no resíduo que ele gera, no efluente, como que pensando na comunidade, né? E se a gente consumir muita energia, como que a gente vai impactar neles? Consumir água. Então, é um hospital que pensa muito nas questões ambientais dentro dos seus processos. O quanto que a gente está impactando na sociedade.